Agora nós vamos falar um pouquinho da Petrobras e da administração da Petrobras nos governos Lula e Dilma. No governo Lula, a Petrobras ela passou então a ser uma empresa de referência no Brasil com relação a desenvolvimento e investimento. Através de ações ligadas ao BNDES, financiamentos, o governo buscou fomentar as ações necessárias para que a Petrobras tivesse um desenvolvimento tanto na exploração do petróleo, né, principalmente nos oceanos, a questão do refino do petróleo, onde foram criados também diversos investimentos em refinarias e na distribuição através da BR Distribuidora. Então, a Petrobras ela passou por um momento de grande aumento nos seus investimentos, principalmente financiados pelo BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Outros investimentos importantíssimos também foi na área de ciência e tecnologia. A Universidade Petrobras ela passou a receber muitos investimentos, muitos cursos foram realizados, né, para perfuração de poços, entre outras ações. E aí, a partir disso, a Petrobras ela começou a ter maior conhecimento científico sobre a perfuração, sobre as camadas oceânicas, entre outras informações, o que levou, em 2008, à descoberta do pré-sal, que é a maior camada de petróleo, o maior reservatório de petróleo descoberto no século XXI. Há estimativas, né, feitas nesses anos passados de que a quantidade de petróleo que tem no pré-sal ela equivale ao valor aproximado de mais ou menos 30 trilhões de reais. Então, assim, é uma quantidade de petróleo muito grande que foi descoberta nas camadas do pré-sal e que agora o Brasil, através da Petrobras e do seu know-how, do seu conhecimento com relação à exploração de águas profundas e superprofundas, hoje consegue retirar esse petróleo das profundezas do mar a preços muito competitivos no mercado internacional. Há notícias informando que a Petrobras consegue retirar essas águas de toda essa profundeza a $9 o barril de petróleo. É uma quantidade, é um valor muito considerável, um valor muito baixo de exploração de petróleo, retirar águas de locais tão profundos a um valor tão baixo. A partir então da descoberta do pré-sal, o Brasil se tornou um dos países no cenário de grande importância no cenário internacional de venda, comercialização e produção do petróleo, né? E aí o governo também começou a atuar no sentido de fazer com que esse petróleo fosse revertido para a sociedade. Então, a partir disso, criou-se então uma lei de exploração do pré-sal, o qual boa parte desses recursos ela seria repassada para o governo, que é a chamada lei de partilha, e a partir disso criou-se também leis voltadas para o investimento à saúde e à educação, através de recursos do pré-sal. 25% dos recursos do Fundo de Participação seriam repassados para a saúde e 75% seriam repassados para a área de educação. Isso ficou conhecido na época e foi muito falado pelo governo, que seria o nosso passaporte para o futuro, o qual a gente poderia investir mais em educação, aumentar os salários dos professores, melhorar a infraestrutura das escolas, para que no futuro o país pudesse ter uma educação de qualidade e fomentar ainda mais desenvolvimento científico e tecnológico rumo ao desenvolvimento do país. Entretanto, houveram algumas mudanças que serão melhor colocadas aí mais para frente, e esses aspectos aí da lei de partilha, ela acabou caindo em um segundo momento, quando o Temer assumiu o poder. Nas primeiras semanas ele acabou derrubando essa lei de partilha, e também o fundo de participação não tem gerado os recursos diretamente para a saúde e educação, como estava prevista nessa lei inicial, aprovada logo após a descoberta do pré-sal. Então, pouco depois do início da exploração do pré-sal, o pré-sal ele começou a produzir mais já do que os campos que produziam anteriormente a sua existência, né? A sua descoberta, vamos dizer assim, retirado esse petróleo das camadas do pós-sal. E aí, a partir disso, dobrou-se a produção de petróleo no Brasil, e o Brasil se tornou, então, autossuficiente na extração de petróleo. Ele conseguia extrair mais petróleo das suas reservas do que a necessidade de consumo da sociedade brasileira.
Nesses anos seguintes, então, houve um grande investimento nas outras áreas, que seriam, no caso, a parte de refinaria. Foram criados projetos para criação de refinarias como Abreu e Lima, por exemplo, entre outras refinarias espalhadas pelo Brasil, foram projetadas, né, para que o Brasil pudesse continuar com a cadeia completa desses combustíveis, a cadeia completa de produção e distribuição de combustível, que normalmente tem três fases principais: a extração, que é a primeira etapa. A segunda etapa é exatamente o refino, que é transformar o petróleo bruto em derivados de petróleo, como o diesel, a gasolina, entre outros, e a distribuição, que aqui no Brasil era feita por uma subsidiária da Petrobras, que é uma empresa pública também, que é a BR Distribuidora. Então, esses eram os passos. Essas empresas receberam investimentos para que o Brasil se tornasse autossuficiente em todos os sentidos no que diz respeito a combustíveis. Então, por volta ali de 2012, 2013, a gente estava nos anos dourados da Petrobras e, coincidentemente, consequentemente, estávamos também nos anos dourados do país, né? Naqueles anos, a construção pesada das empresas principais do país estava muito forte. A Odebrecht fazendo obras da Petrobras em vários locais do país, refinarias sendo criadas, entre outras ações de investimento, muitos empregos sendo gerados, os estaleiros voltando a funcionar, cerca de 300 mil pessoas contratadas e trabalhando em estaleiros na fábrica naval brasileira para transporte desse petróleo que estava sendo produzido, né? Criando um bom desenvolvimento, e a gente chegando em 2014 a uma situação de praticamente pleno emprego, o qual o desemprego no Brasil era de mais ou menos 4,5%, o que é considerado no Brasil e no mundo uma situação de pleno emprego, onde praticamente toda a população brasileira estava empregada. Entretanto, depois veio então a Lava Jato, começou a afetar essas grandes empresas, afetou também a Petrobras e mudou bastante esse cenário, chegando ao cenário atual que temos, que vamos falar nos vídeos posteriores a serem produzidos aí pelo canal. Então a gente convida vocês para curtir o nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube e curta a página no Facebook Anderson Silva e Sociedade para continuar acompanhando os vídeos sobre a Petrobras e sobre outras informações do Brasil. Muito obrigado e até o próximo.